Olá, boa noite! Sejam bem-vindas à nossa sala, que bom estar aqui com vocês. Já compartilhou o link aí para as suas amigas? Se você ainda não compartilhou, já compartilha. Tem tantas pessoas que podem ser muito beneficiadas com o conteúdo de hoje, já que nós estamos iniciando o mês de outubro e vamos falar durante esse mês sobre comunicação. Talvez você pense, isso não é tão relevante para mim, mas olha, você vai descobrir tantas coisas legais, tantas coisas interessantes, e você vai descobrir se você realmente exerce uma boa comunicação ou se existe algumas falhas aí no meio do caminho. Será que a gente consegue fazer isso por aqui? E aí, eu quero também que você compartilhe com a gente. Quando você envia o link para uma pessoa e você recebe um depoimento dela, eu estava precisando disso, ou foi muito bom para mim, enfim. Compartilha com a gente para a gente saber esse feedback, a gente ler os recadinhos de vocês aqui também no nosso programa, tá bom? Muito legal, que bom que vocês estão aqui. Então, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Faíla. Vamos de início de outubro, comunicação. Exatamente, uma excelente noite a todas. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria estar aqui novamente, nosso encontro de segunda-feira. Segunda-feira, como eu digo sempre, se tornou um dia muito mais especial, muito mais corrido também, não vamos mentir, mas muito mais especial porque estamos aqui juntas para a gente fechar esse dia tão gostoso, conversando, debatendo. E é tão legal a gente poder começar esse mês falando de comunicação, para a gente trocar ideia do que seria comunicação de fato. Tanto se fala sobre isso, mas será que eu entendo de fato como me comunicar melhor? Será que eu entendo como me comunicar nesta era de internet? Né? A gente vai conversar ao longo desse mês estratégia de comunicação no trabalho, em casa, na internet, com os amigos, conosco mesmo. Então nós vamos passar o mês todo falando sobre isso e eu quero me comunicar com você. Então vem pra gente trocar essa experiência. Isso faz todo sentido porque a gente fala muito, né? Então, gente, me segura aí, eu falo pra caramba. A gente fala, mas será que realmente falar é se comunicar? Vamos descobrir. Para você que está chegando aqui no programa pela primeira vez e não nos conhece, eu quero apresentar um pouquinho para vocês. A gente está aqui desde junho, né? Junho. Com o programa. A Faíla é psicóloga e ela traz conteúdos semanalmente aqui pra gente. Então, dá para você olhar aí no canal e você ver todos os conteúdos, tantas coisas que a gente tem aprendido. E assim a gente vai toda segunda-feira comandando esse bate-papo gostoso e delicioso aqui com vocês, tá bom? Vamos então agora para aquele momentozinho show do nosso programa, de início de programa, que é o Momento TGW. Para isso, hoje a gente tem a nossa querida Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda, Lari, que está lá no Canadá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação também, né, Lari? Boa noite, sejam bem-vindas mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, muito obrigada, é uma felicidade estar aqui com vocês. Queria estar aí pertinho, mas fico feliz de poder participar, mesmo estando aqui de longe. Bom, hoje nós vamos começar esse tema que eu estou muito animada para falar sobre comunicação. E eu queria começar esse tema, eu sei que a gente vai conversar sobre isso no futuro, mas o primeiro momento TGW aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a comunicação mais importante. Então eu vou começar com uma pergunta para vocês. Eu queria muita interação de vocês no chat me respondendo. Você já orou hoje? Espero que seja uma resposta fácil para vocês fazerem aí, respondendo com um belo sim, já orei hoje. Essa é a comunicação mais importante que a gente pode ter com o mestre, o maior comunicador de todos os tempos. Comunicar, conversar com Jesus. E para ter uma melhor comunicação com Ele, para ter um relacionamento com Ele, a gente precisa o quê? A gente precisa conversar com Ele. Na verdade, a gente tem um artigo no site da Lilian, que já apareceu aqui algumas vezes, e ela diz assim: relacionamento com Jesus é isso,
conversar. É contar o que vai dentro do coração, o que nos torna feliz, o que nos deixa ansiosa, frustrada, triste, até quando não conseguimos entender seus propósitos, quando achamos que a culpa é dele. O importante é que ele nos entende. Com ele podemos falar sem medo. Ele quer nos ouvir. Então eu perguntei para vocês se você já orou hoje, mas agora eu vou fazer outra pergunta. Você já comunicou com Deus hoje? Às vezes, infelizmente, não é a mesma coisa. A gente, às vezes, faz aquela oração rápida, memorizada, ou faz uma oração junto com outras pessoas e a gente fica pensando mais no que eles querem ouvir do que a gente realmente quer comunicar para Deus. Então, eu queria convidar você hoje, comunique com Ele, fale com Ele. Mas atenção, porque comunicação, ela não é só a gente falar. A gente ouve também e tem aquela outra parte da pessoa dando feedback, voltando para a comunicação com a gente, né? Então, atenção. Esse relacionamento, essa conversa, pode te dar respostas diretas, retornos imediatos, sentimentos maravilhosos de paz e felicidade, ou nada. Às vezes pode parecer que ele está muito distante e você vai ter a sensação de que está falando sozinha. Mas continue. Isso é fé. Continuar independente dos sentimentos que lhe sobrevenham. Então fale com ele. Hoje mesmo, tire um tempinho antes de acabar o dia e converse com ele. Não só a oração memorizada, não os que os outros querem ouvir na hora do culto, mas realmente converse com ele. E lembre-se, ele é dono do tempo e sabe o melhor momento para que todas as coisas se resolvam. E é com o passar do tempo que você se sentirá amiga de Jesus. Então, se você quiser continuar lendo sobre isso, o artigo está lá no site para continuar sobre esse relacionamento e essa comunicação com Jesus. Que Deus abençoe você, o resto desse programa e o resto de todos esses programas falando sobre a comunicação. Que Deus abençoe seus relacionamentos com uma comunicação saudável. Até a próxima. Muito obrigada, Lari. Foi muito legal a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente fala... Tem aquela frase que diz, né? Que a minha comunicação com Jesus muda a minha forma de me comunicar com os outros. Eu acho isso tão impressionante, porque é primordial, né? Eu aprendo a me comunicar ouvindo e falando aos pés dele. Isso é maravilhoso. Simples e profundo. Então, muito obrigada. Foi muito gostoso estar aqui. E você trazer esse conteúdo riquíssimo aqui pra gente, todo esse conteúdo escrito, se você quiser ler, e eu te convido a ler, passar lá no blog, para você acompanhar. Não só esse, mas todos os outros, que tem de tudo lá. Obrigada, Lari, um super beijo para você. Muito obrigada, até a próxima, tchau. E falando em comunicação através da oração, você faz lives de oração aos sábados, mas não são todos os sábados, é quando dá, né? No seu sábado. Infelizmente. Mas... Tem sábado que eu tô aqui no Viva Jovem, tem sábado que não dá, mas quando é possível, a ideia é retomar aos sábados. Mas é só ficar de olho lá nos seus stories, lá no seu feed, @FailaTomé com TH, vocês podem acompanhar. A Faíla faz esse momento e é tão legal, é tão gostoso de se comunicar com Deus através da oração e juntos. Talvez você precise de alguma coisa e queira compartilhar, você está convidado. Então, segue lá o @da Faíla para você poder acompanhar as lives de oração quando ela posta lá, ok? Tá, então nós vamos falar sobre comunicação hoje, mas eu tava até pensando aqui, tem umas coisas na vida da gente, né, que acontece que... Me conte o que anda acontecendo. Eu tô vendo que você tá agitada hoje. O que tá acontecendo? Porque eu tô entusiasmada, assim. Lembra que eu falei pra você que eu fiz uma pós e eu pedi licença do meu TCC? Que eu nem sabia que isso era possível. Gente, é possível. Porque vocês que não sabem, você pode pedir licença do seu TCC quando você faz pós. Só a pós, né? A graduação, não. Eu pedi licença e eu tava muito feliz da vida que eu ia ter a licença do meu TCC, só que não, foi recusada. Mas, olha que legal, a faculdade recusou, porque é uma ordem, né? Veio de cima, né? De cima, né? É o requisito da instituição. E eu fiquei ontem desesperada, né? Eu falei, gente do céu, agora eu só tenho 20 dias para entregar esse TCC.
Mas você acredita que ontem eu sentei, respirei e eu consegui montar o título, o problema e quase a metade desse TCC. Uau! Tô tão feliz que ia tomar uma água aqui. Ó. Você conseguiu fazer já metade numa sentada, literalmente numa sentada fez metade. Que bênção, que maravilha. A gente falou que estruturar assim já dá um alívio tão grande. Que bom. Nossa, Raquel, que bênção, que bênção. Fico muito feliz que você consiga terminar isso. Na segunda sentada você termina, na terceira revisa. Pronto, e tá livre disso. Acabou? Em breve, ai, coisa boa, livre. Coisa boa. E eu tava aqui pensando que eu tô com o olho meio tremendo. E aí queria te contar que eu consegui 5 dias. Tirei 5 dias para ficar lá na Clínica Oasis. Vou passar 5 dias lá, me tratando, cuidando de mim. Ai, acho que vai ser tão gostoso. Legal, legal. Eu tava até pensando aqui que esses dias eu passei uns dias bem apuradas aqui, fazendo os textos da Semana de Oração do ano que vem. Uhum. E não é fácil assim, não é simples, porque você movimenta 7 pessoas, porque são 7 capítulos, um para cada dia da semana, e solicitar, você tem que montar o script, o que cada uma vai falar e tudo mais. Não é simples não, mas você acredita que consegui a tempo entregar? Já está revisado e já vai para diagramação. Nossa, como é que você aguenta trabalhar com tanta coisa? Ai, para quê? Nossa, você acumula tanto estresse. Do que é o tema que vocês vão fazer? É sobre Maria, uma mulher especial como você. Olha, nunca vi esse tema. Esse é excepcional. Ai, jura que você nunca viu? É. Aceita. Todo mundo fala disso. Não vi nada de tão diferente assim. Mas deixa eu te contar. Semana passada, você lembra que eu estava passando? Semana passada não, na outra semana. Passei tão mal, mas eu passei tão mal. Eu vim apresentar o programa ruim. A família inteira pegou uma virose, eu estava com virose, as crianças. Nossa, como eu estava ruim. Eu não sei nem como que eu consegui apresentar aquele programa de tão ruim que eu estava. Na segunda-feira, né? Na segunda-feira. Mas você nem imagina. Eu não viajei no final de semana? Uhum. Na terça-feira, eu adoeci. Fiquei pior do que você. Adoeceu os meninos lá em casa e foi a semana inteira ruim. Fiquei pior do que você, pode ter certeza. Puxa. Foi horrível. Isso não foi nada. Apresentar o programa só enjoado. Foi ruim, minha filha. Puxa. Vocês entenderam? Assim, vocês perceberam o que aconteceu por aqui? Agora a gente conseguiram nosso talento, de atuação aqui. Tem coisas que são meio difíceis. Poxa, o programa do ano que vem vai ser ótimo, tá? A semana de oração vai ser uma bênção. O assunto é incrível, né? É muito bom, muito bom. Eu não fiquei mesmo. tão ruim quanto você ficou. Coitada, tu ficou de cama, eu não. Bom, eu gente. Só ruinzinha. E por que nós fizemos essa dinâmica aqui? É muito legal entender que vale muito mais a gente estudar os padrões positivos de comunicação do que os negativos. Sabe que a doutora Shelley Gable, da Universidade da Califórnia, ela estudou, porque ela quis fazer uma pesquisa, ela quis fazer uma matriz entendendo como são os padrões de comunicação. Então ela perguntou o seguinte: quando alguém recebe uma boa notícia, como a outra pessoa reage? Isso é o que é o mais importante para que a gente verifique a qualidade da comunicação e a qualidade desse relacionamento. O seu relacionamento profissional, pessoal, enfim, qualquer tipo de relacionamento vai ser muito melhor se você tiver boas reações quando você recebe uma notícia ruim. Uma notícia boa do que quando recebe uma ruim. Porque muitas vezes, quando alguém te conta um sofrimento, é meio que natural do ser humano você lhe dar apoio, nananã. As pessoas dizem assim, você conhece os seus amigos quando tudo fica ruim. Você não conhece seus amigos quando tudo tá ruim. Você conhece seus amigos de verdade quando você está melhor que eles. Aí sim você sabe quem são seus amigos de verdade. Aqueles que estão ali do teu lado comemorando as suas conquistas. É muito mais fácil você abraçar alguém que está sofrendo do que comemorar alguém que está melhor que você. Não é? Com certeza. Então, essa coisa de... Eu sempre questionei essa coisa de... quando tá tudo mal, todo mundo desaparece. Não sei. Acho... Quando não você por aí. Né, tem uma frase que diz assim, seus amigos querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Eu confio um tantinho nessa frase, porque o coração do ser humano é assim. Então ela diz o seguinte, se você verificar
como é a reação de uma pessoa quando ela te conta uma coisa, quando você conta a ela uma coisa positiva, aí você vai medir se esse relacionamento tende a ser positivo ou negativo. Então isso pode acontecer com o seu marido, com os seus filhos. Nossa, pensa, Raquel, nas situações em que seus filhos vieram te contando uma coisa que para eles era incrivelmente maravilhosa e que para você, né, nossa vida adulta aqui, cheia de ocupações, não é tudo isso. E a gente jogou assim um balde de água fria na criança. Tá, e daí? Né? A Alice esses dias veio me contar um negócio assim, mas muito fora do contexto, sabe? Nada a ver com nada. E falou assim, eu fiquei olhando pra ela como quem diz... E? Eu não entendi dela. Mas de fato eu não tinha entendido o que a gente conversando, ela veio com uma coisa nada a ver, assim, mas pra ela aquilo era tão empolgante e eu acabei destruindo. Nesse caso, você tem que dizer assim, me conta de novo, devagar, eu quero te entender. Peraí, mas por que isso agora, né? O que é? Mas naquele momento a reação foi essa, né? Lavando louça ali, parei e falei, esperando. Que é muito natural que a gente reagir dessa forma. Exato. Mas isso a gente acaba fazendo com os filhos, a gente acaba fazendo com o marido. Sabe aquele dia que você tá meio irritada? Ele chega pra te contar um negócio legal que aconteceu no dia dele e você tá lá. Aí ele conta e você fala, o que mais? Não, era só isso mesmo. Poxa, a pessoa se sente como? Envergonhada, constrangida. Fala assim, cara, não vou contar de novo, né? Quando tiver outra coisa boa pra contar, vou contar pros amigos, vou contar pra outra pessoa, não vou contar pra ela, né? Ou então, aquela pessoa que sempre te coloca pra baixo, aquelas amizades assim que você não sabe bem se é uma amizade ou se não é, que toda vez você chega com uma coisa legal pra contar e a pessoa sempre tem uma crítica pra fazer. Nossa, mas né, hoje, por exemplo, sei lá, dá um exemplo aqui, eu pedi umas roupinhas da Alice num site lá, numa confecção lá de Santa Catarina. E chegou as roupinhas, eu tô toda empolgada, né? Que chegou as roupinhas e tal. E aí a pessoa já chega olha e fala assim, mas não são de tão boa qualidade assim, né? Poxa, eu fiquei feliz, eu tava alegre que chegou certo, paguei barato. Aí a pessoa já desceu assim. E a gente começa a pautar os nossos relacionamentos para a forma como as pessoas recebem. Então, das 4 situações, quantas situações são positivas? Das 4 que a gente viu. Uma. Só tem uma reação ali que é, de fato, uma reação boa, que é a ativa construtiva. Aquela que você fica empolgado junto com a pessoa, que você fica feliz com ela e que ela se sente valorizada por aquilo que ela disse. Exato, exato. Então, tem pessoas que falam, Fela, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Então, não pense em você. Pense em como o outro está se sentindo. Que reação você quer imprimir na outra pessoa, né? Que marca você quer deixar na outra pessoa. Então, isso é algo muito importante, porque eu tenho certeza que a gente lembra, tem um exercício que faz com que a gente lembre. Quando você ouviu na sua vida respostas ativo-construtivas? Você lembra? Quando alguém se empolgou com você? Tem várias vezes, sim. Você lembra quando alguém... não se empolgou também? E você lembra quando alguém não deu... também. Né? E quando alguém esculhambou o que você estava falando? Também, todos nós lembramos de situações. Porque são vivências comuns da comunicação. Mas, se nós queremos extrair o melhor do relacionamento com as pessoas, é isso que a gente precisa pensar, que a gente precisa calcular, que a gente precisa olhar. De que forma eu quero começar a me posicionar? Se policia, veja bem, será que no seu dia você anda sendo ativo, construtivo? Você anda sendo meio passivo, tipo, beleza, não chove nem pra cima, nem pra baixo. Se o rio tá descendo ou tá subindo, tanto faz. Ou se você tá sempre com uma crítica na ponta da língua, assim, aquela coisa que a pessoa nem terminou de falar, você já tem uma farpa pra soltar, né? Ou então, se você nem tá ouvindo e já toca um outro assunto por cima. Então, veja bem, qual é a sua reação? E esse é o exercício que eu quero que, de fato, vocês sentem, peguem um papelzinho e vocês pensem em vezes que vocês ouviram e como é que vocês se sentiram, e em vezes que vocês falaram e como vocês se sentiram. Então, acho que tem o quadro aí, não sei se tem como aparecer o quadro pra gente.
Se aparecer, se não aparecer, a gente vai colocar nas nossas redes sociais também. Eu quero que vocês tirem o print, olhem esse esqueminha, né? Lá, resposta construtiva ativa, destrutiva ativa e as passivas também. O que é legal também, Faíla, é a gente observar isso por partes. Uhum. Eu vou observar no meu relacionamento com o meu marido, Isso. observar no meu relacionamento com os meus filhos, como que está sendo essa minha reação e como que está sendo a reação deles em referência àquilo que eu estou comunicando. Exato. E com as pessoas de fora, com as demais pessoas. Observar esses 3 pontos aí. Exato. Seria então, bem legal. Nesse caso, a gente vai percebendo, faça o exercício um pouquinho a cada dia. Não precisa sentar e fazer tudo uma vez. Escolha uma pessoa e pensa assim, como é que eu quero melhorar o meu relacionamento com essa pessoa? Esse já é um ponto excepcional. Porque a gente acaba se decepcionando e aí desistindo já, porque, fala sério, gente, a gente vai se decepcionar. Fazendo essa autoanálise aí, a gente se decepciona, assim. E a gente vê o quanto que a gente está destruindo... Relaxado. A nossa comunicação e relacionamentos até. Exato. Destruindo relacionamento com nossos filhos, com o marido, com sei lá, com quem. Com colega de trabalho. Às vezes, eu não consigo me dar bem com os meus colegas de trabalho. Mas será que talvez não tenha alguma coisa aqui, né, nesse aspecto atrapalhando? E aí hoje a gente vai comentar rapidamente aqui 5 dicas para melhorar a nossa comunicação. Nós vamos falar ao longo desse mês comunicação focada, comunicação na internet, comunicação como casal, como família, a comunicação com Deus. Nós vamos focando em diversos aspectos. Mas hoje eu resolvi trazer um apanhadinho geral aqui de dicas para que a nossa comunicação melhore. Então, a primeira excepcional é ouvir. Quando a gente fala em comunicação, a primeira coisa que vem na nossa mente é o falar. Né? A gente acha que se comunicar é falar. E não. A maioria de nós escuta pensando em responder, não em compreender. Olha a diferença. Prestem atenção aqui na tia. A maioria de nós começa a ouvir uma conversa pensando em responder, não em compreender. Olha a diferença que um pequeno detalhe pode causar. Porque muitas vezes a gente está tão ansioso, angustiado, mas eu quero te ajudar. Então eu estou ouvindo o que você está me contando porque eu quero dar uma solução para você, eu quero te ajudar, eu quero ser útil de alguma forma. Então, você está falando, eu não estou tentando compreender o que você está me dizendo, eu estou tentando achar uma resposta. E isso atrapalha todo o processo auditivo, todo o processo de compreensão, porque eu já estou formulando uma coisa que eu nem terminei de ouvir a história ainda e eu já tenho um veredito. Eu já ouvi, já entendi antes de você terminar. Já sei o que vai acontecer e já dou uma resposta. Isso não é comunicação efetiva. A comunicação se dá quando nós escutamos mais do que nos preocupamos em responder. A comunicação é sobre o locutor e não sobre nós. Eu estou conversando com a Raquel, é sobre ela. Eu preciso estar verdadeiramente interessado no que ela está me dizendo. A comunicação é com o outro, não diz respeito a mim. E você falando aí que às vezes a gente está tão prontos a dar uma resposta. Eu passei por uma experiência uns 2 meses atrás de uma pessoa que eu nem conheço. Me chamou no Instagram pedindo ajuda. Eu não conheço essa pessoa, não é da minha fé, eu não sei quem é. E ela me pediu ajuda e contou a situação dela. E às vezes a gente está num momento em que se a gente responder, né, se a gente for orientar, for ajudar, não vai ser as melhores palavras, não vai alcançar o objetivo ao qual poderia se alcançar se você pudesse respirar, pensar um pouco, talvez até orar, né, para poder dar um bom conselho. E eu estava numa reunião, né, quando chegou isso aí, eu não estava com a cabeça. E eu disse para a pessoa assim, olha, eu não posso te ajudar agora, mas eu vou te responder assim que eu puder. E passaram 3 dias. E aí eu pude responder aquela pessoa, mas com calma, sabe? Com tempo. Pensando. Analisando. E foi muito legal a troca, foi bem legal. Essa é uma experiência. Passaram 3 dias, porque eu não tive tempo para parar e responder ela. Eu só parei quando eu pude dar total atenção a ela. Mas eu não sabia, assim, eu não tinha ainda todo esse conhecimento sobre comunicação.
mas eu sabia que seria importante para ela ter essa atenção. É muito bom, né? Divinamente inspirada. Eu quero vamos colocar o quadro novamente? Acho que o quadro apareceu e este é o nosso quadro. Ele são as respostas. Ativa, passiva, construtiva, destrutiva. Prepara o print. Ou então depois você volta, anota. Vai estar gravadinho tudo. Tá ali. A reação, o resultado. Reação e resultado de cada um deles. Ok? Com carinho para vocês. Agora, eu quero... Depois do que a Raquel falou, tem uma frase. Já prepara a frase aí. Eu acho que ela tá aí. Ouça essa frase. Tem tudo a ver com o que você acabou de me dizer. A frase é o seguinte: em muitas circunstâncias, a coisa mais útil que podemos fazer é não ser útil. Apressar-se para oferecer conselhos pode refletir nossa incapacidade de permanecer presente diante dos problemas e da dor de outra pessoa. Se avançarmos rapidamente com as soluções, roubamos da pessoa a oportunidade de expressar suas emoções para nós. Aprender a ser um ouvinte atento abre caminho para uma intimidade mais rica entre duas pessoas. Ai, que legal. Não é? Não encaixou certinho com o que você falou? Porque muitas vezes a gente quer tanto ser útil naquele momento, eu preciso responder, eu tenho pressa para isso, pressa para aquilo, ela precisa... que talvez você não seria útil. Né? Às vezes, você precisa daquele tempo que a pessoa desabafe. Que você, mas peraí, como assim? Né? O que você está me dizendo? E muitas vezes, antes de você dar a sua resposta, pergunte de outra forma. Peraí, vamos ver se eu entendi. Você está me dizendo isso, isso, isso e isso? Tenta traduzir o que a pessoa falou para você ver se é aquilo mesmo. Com isso, você já reduz metade do problema. Porque a pessoa vai ouvir-se de fora e falar assim... Desculpa. E falar assim, não é que é? Não é que é isso mesmo? E você já ajuda. Então, nem sempre você se apressar em querer dar a resposta, em querer falar, em querer corrigir, em querer... você corta uma ligação. Você corta... Porque a pessoa está tirando, pensa assim, ela está começando a tirar suas emoções para fora. E você está tão ávido em querer cuidar, curar, tratar, ou sei lá o quê, que você vem e arranca. Então, um monte de coisa que podia ter saído e ela podia ter ficado mais leve, vai ficar travado lá dentro. E é uma boa intenção. Não é uma coisa ruim da parte da pessoa em ajudar. Mas talvez não é a melhor maneira naquele momento. Exato. E a gente acaba... E nós vamos falar sobre isso nos demais programas, em outros aí, que a gente vive nessa era de tudo muito rápido, tudo tecnológico, e a gente acaba assim, a gente já deixa a mensagem selecionada do grupo da família já de um jeito para eu saber, essa daqui eu tenho que responder na hora, onde fulano, esse daqui eu tenho que responder na hora. Para você estar o tempo todo ali, respondendo. E o tempo todo dando soluções para tudo, né? Soluções. Nem tudo vai ter solução. Quando muitas coisas se resolvem até sozinhas. Exato. Necessariamente. Contanto que você estreite as relações se tornando um bom ouvinte. Criar o hábito de ouvir. Tá? Segunda dica. A gente já falou dela aqui tantas vezes, mas a gente vai falar dela de diversas roupagens. A gente pega a mesma coisa e muda a roupinha dela. Por quê? Porque isso aqui eu preciso falar, repetir, falar de novo, repetir outra vez e falar de novo. Dizer não. Dizer não é muito importante para a comunicação. Nós temos muita dificuldade em dizer não. Principalmente foi percebido que as mulheres têm muito mais dificuldade em dizer não que os homens. Vem da nossa história, da nossa insegurança, daquela coisa de, sabe, não querer atrapalhar, não querer dar trabalho, não quero atrapalhar, não quero ficar como chata, tenho vergonha. Tem uma definição de vergonha que passou bem ali, que é incrível. Olha essa definição de vergonha. Vergonha é a identidade que eu não quero ter aos olhos dos outros. Vergonha é aquilo que eu não quero ser aos olhos dos outros. Interessante. Não é? Não é uma coisa assim que você fica pensando, puxa, é isso. Vergonha é isso. É aquilo que eu não quero que ele ache que eu sou. Então, eu não quero que ele ache que eu sou folgada, eu não quero que ele ache que eu sou isso, que eu acho que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Então, eu não quero que a pessoa pense que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. E aí, por isso, eu não delimito fronteiras, eu não delimito margens. Então, se eu não delimito margens, na minha comunicação eu vou aceitando tudo, vou dizendo sim para tudo.
E vou dizendo nãos de forma equivocada muitas vezes, tá? Eu digo sim para todos os outros e digo nãos automáticos. Olha que legal isso aqui. Também somos treinadas a dizer uns nãos automáticos quando diz respeito a mim. Ah, não precisa. Ah, não quero dar trabalho. A pessoa... Quando você está dizendo sim para algo que você não gostaria de dizer e nem era para dizer, você está dizendo não para você. Exato. E às vezes a gente fala não no piloto automático. Sabe quando tem uma nova experiência, alguma coisa que você podia fazer, uma oportunidade, uma coisa legal que aparece, e às vezes por a gente estar na zona de conforto e no piloto automático a gente diz não automático, né? Aqui, vamos subir fazer uma trilha, não sei o que lá, você já olha e fala assim... Ai. Não, que preguiça, esse negócio de meio. Eu já moro no meio do mato, vou fazer trilha, né? Que coisa chata e tal. Então, tem muitos nãos que a gente fala no piloto automático e muitos sims que a gente fala no piloto automático. Então, aprender quais são as nossas margens. As nossas margens mudam ao longo da vida. Os sims e nãos que eu dizia na minha adolescência não são os mesmos que eu posso dizer ou não dizer agora. Então, não é limite estabelecido, assim, um muro. Ele é uma margem, que margens se modificam. Tá? Então, a gente precisa saber dizer não. E tem uma coisa muito, muito legal, que algumas pesquisas mostram, que as pessoas que têm mais compaixão, maior compaixão, são as que dizem não quando precisa ser dito. São as que definem bem as margens. Então, amar o próximo, ser uma pessoa com compaixão, é saber dizer não, é saber ter claro o limite. Então, se você vai conversar com uma pessoa que você sabe que ela diz sim e não da forma correta, a gente ainda vai falar sobre a forma também, que a forma importa muito, mas você sabe que o sim dela vem de um lugar diferente, não vem do piloto automático, o sim dela vem do coração. Quando ela te disser um sim, é sinal que ela realmente se importa, ela realmente quer, ela realmente pode fazer aquilo por você. Então, sei lá, nós mulheres, né, passando uma situação aqui, você pedir para uma amiga para olhar seus filhos para vir começar o programa, né? Se a pessoa está acostumada a dizer sim para tudo, você vai dizer para ela, você pode ver as crianças para mim, só até o Zé chegar e tal, não sei o quê. A pessoa diz sim para tudo e para todo mundo, você não fica confortável. Porque você não sabe de fato se a pessoa queria ou se ela está constrangida. Agora, se é uma pessoa que sabe os limites de dizer, olha, Raquel, hoje infelizmente eu não posso, tal, não sei o quê. Quando ela olha para você e fala, claro, manda eles para cá e tal, vai ser ótimo. Se sente e tal. super bem. Você sente, porque vem de um lugar diferente. Então, aprender a dizer não, saber as suas margens, ela ajuda muito a gente ter uma comunicação muito mais tranquila. Né? A gente saber o que é uma comunicação passiva, o que é uma comunicação agressiva, o que é uma comunicação efetiva. Eu vou começar a observá-la em casa. Vamos ver como é que vai ser, gente. Eu vou contar para vocês. Será que eu conto? Será que eu conto? Aí eu me comprometendo aqui. Se ela não contar, vocês já sabem o que aconteceu. Eu vou fazer assim e vou contar. Vamos lá. Terceira dica. Terceira dica. Esteja atenta aos seus pensamentos e fala. Então, isso aqui é o quê? Observe as suas reações. Então, nossa comunicação muitas vezes está pautada na nossa falta de autoobservação. Lembra? Puxa a fita lá galera. O programa que a gente falou de autoobservação, então, a gente precisa estar o tempo todo de olho. Porque muitas vezes a nossa comunicação é uma comunicação ruim, cheia de ruídos, uma comunicação péssima, porque a gente não tem o hábito de se auto-observar. Então, você dormiu mal por um motivo X, de repente você está descontando no outro, que você está brigando com fulano, você está brigando no ciclano. A gente não faz aquele checklist de saber quais são as nossas irritações. Sono, fome, TPM, sede, os nossos próprios gatilhos mentais, que cada um de nós tem os seus. Lembra que a gente falou de resiliência, né? De falar, por exemplo, quando as coisas não saem exatamente do jeitinho que eu queria, eu já fico irritada, já desconto na pessoa errada, da forma errada, com as palavras erradas. Então, tudo isso gira em torno da comunicação. Peraí, tem momentos em que eu não posso falar. Tem momentos que eu estou irritado demais com uma coisa que é melhor eu não ligar. É melhor eu deletar aquela mensagem que eu estava enviando. É melhor eu apagar aquele áudio. É melhor eu respirar fundo, dar uma voltinha, né? Medir as palavras
para tirar meu desconforto, sem que eu precise jogar o meu desconforto nas pessoas. Então, nem todo mundo precisa... mas eu tô de TPM e eles que me aguentem. Que culpa as pessoas ao seu redor têm que você está na TPM? Né? Aprender a se controlar, aprender a entender. Nesse dia, eu não posso discutir temas complicados. Nesse dia, eu prefiro me retirar e falar de outras coisas. Nesse dia, eu prefiro não falar. Né, galera? Olha... Mamãe tá aqui, mas a mamãe não tá boa para conversar hoje. Amanhã a gente fala sobre isso. E não colocar nas pessoas ao seu redor o peso dos seus incômodos, das suas irritações. Tá? E para isso precisamos do nosso querido, maravilhoso autoconhecimento. E aí vem as estratégias também de escape disso aí. Acho que se tomar um banho... vai ajudar você a se sentir melhor. Se você dar uma volta, sentar um pouquinho lá fora no sol, comer um chocolatinho, comer um doce, sei lá, fazer alguma coisa de autocuidado, automimo também, que faz parte aí para você se sentir um pouquinho melhor e não sair descontando aí em todo mundo. E aí, para você medir, peraí, Faila, tem discussões que são discussões sérias mesmo, mas como é que eu meço isso? Então, assim, da onde vem o seu incômodo? Ele é uma fala que vem do seu coração ou da sua mente. Quando a gente vai conversar, sabe aquelas discussões mais pesadas, assim? Elas têm dois lugares. Ou ela vem do nosso coração, partindo de uma coisa que, de fato, a gente precisa falar, que está ali incomodando, que, poxa, olha, eu não gostei disso, isso me deixou chateada, nananana. É uma discussão que precisa ser feita. Ou é uma discussão da mente. Porque... né? Isso, ele sempre faz isso, ela sempre faz aquilo, é desse jeito toda vez. Não. Você sabe. Pensa bem aí. A gente sabe de onde vem. A gente sabe de onde vem. E aí o que acontece quando tem duas pessoas gritando e discutindo sem consciência das suas emoções? Elas, daquilo que é dito. Isso não é uma conversa, isso é dor brigando com dor. É trauma atacando trauma. E aí dói muito, Raquel, dói muito porque... quando eu uso a minha intimidade, quando eu uso a confiança do outro, porque se nós temos aqui uma relação de amizade, nós temos intimidade, você me conta as coisas, porque você confia em mim. Quando eu uso essa intimidade, esse material que você confiou a mim durante uma discussão, isso dói muito. Essas palavras machucam demais. Por quê? Porque vem de um lugar de quebra de confiança. Poxa, eu confiei em você e agora você está jogando isso... que foi um assunto nosso na minha cara, né? Você está tratando isso, é feito demais em relacionamento matrimonial, relacionamento conjugal, de amizades também. A gente usa muito, às vezes, infelizmente a gente usa a nossa intimidade como arma. Como arma porque a gente sabe exatamente o que dói, o que machuca. Então, eu estou tão irritada, vem daqui, não vem daqui... que eu uso aquela informação, eu uso aquele conteúdo como arma para fazer a pessoa se sentir mal. E aí, existe uma quebra. Aquela frase que diz que a gente fere as pessoas que a gente mais ama. Exato. Exatamente por isso. Por isso, porque um estranho não vai saber. Ele pode saber uma informação solta, mas ele não vai saber porque eu não confidenciei isso a ele. Então, quando você usa a intimidade como arma, você pode destruir um relacionamento. E muitos casamentos se destroem começando por aí, quando a gente usa a intimidade como uma arma de ataque. E aí, a gente vê que quantos casais com a comunicação completamente, eles não podem começar a falar, nem trocar 2, 3 palavras que já viram um escarcéu, uma cobrança, uma gritaria, uma dor conversando com dor, trauma conversando com trauma. E aí, aparentemente, não tem solução. Bom, então, o quarto tópico, né, a quarta dica ali, são as histórias que nós contamos na nossa cabeça. Nem vou me delongar muito nela, porque nós vamos ter um programa só para esse tema, porque ele é muito interessante, ele é muito legal. Sabe como é que é o nome desse processo, dessas historinhas que a gente cria na nossa mente? Chama confabulações. Já estou ansiosa, já estou até com umas coisas aqui na cabeça. Estou criando histórias para a gente conversar nesse programa. Exatamente, mas a maioria dos problemas de relacionamento que a gente tem se devem ao fato de criarmos histórias na nossa mente, tá? A gente cria umas histórias, a nossa mente funciona assim. Nosso cérebro funciona desse jeito, a gente gosta de historinhas. Então, se a gente tem metade da história, automaticamente a gente cria o restante.
conforme o que a gente tem lá dentro, o que a gente tem de material lá dentro. A gente vai criando essas histórias, tá? E isso dá muito problema, muito trabalho. Fulano não me olhou direito hoje, quando eu passei por ele. O que será que aconteceu? Já sei, ele não gosta mais de mim. Eu acho que foi aquele dia que eu falei tal coisa, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, já enche de historinhas. Então, a gente precisa parar e prestar atenção. Peraí, que histórias eu tô contando dentro da minha cabeça? Será que isso de fato é real? De fato aconteceu? Eu sei o que está acontecendo? Eu fui lá e perguntei, e falei, olha, Raquel, por que quando eu passei por você, você não me cumprimentou direito hoje? Você vai dizer 1000 coisas, né? Nem tudo. Você não me viu? Está acontecendo alguma coisa? Eu geralmente não vejo. Né? Eu posso te ajudar? A gente pode sentar e conversar? Tem alguma coisa que você queira me dizer? Você vai falar, minha filha, eu nem vi você passando, não sei o que aconteceu. Então, tem muitas vezes que a gente prejudica a nossa comunicação porque criamos histórias na nossa mente, tá? E aí a gente vai falar disso num programa só para isso. Só para Dá-lhe historinha. Dá-lhe historinhas. Quantas histórias, como é que eu invento, como é que eu crio e como é que eu elimino elas também, porque essas histórias, elas, na maior parte das vezes, elas só nos prejudicam. Porque essas histórias são baseadas nas nossas feridas emocionais. Então, se histórias são criadas através de feridas emocionais, são histórias... Segura essa, gente. Segura que no próximo programa a gente vai falar bastante disso. E a quinta dica. Autorregulação e lembretes. Então, nós precisamos aprender a regular o nosso próprio comportamento, regular a nossa conversação. Então, pega lá, volta lá no começo, no nosso quadro. Como é que estão as minhas reações? Eu estou sabendo ouvir mais do que falar? Eu estou dando uma resposta positiva àquilo? Eu estou criando histórias na minha mente? Então, faça o passo a passo e faça uma análise geral no final do dia, numa situação, no que aconteceu. Nós precisamos autorregular o nosso comportamento. E aí tem uma dica que eu aprendi no curso, que eu fiz da Rafaela e da Roberta. Rafaela Ferrec e Roberta... não lembro mais. Roberta Ferrec e Rafaela alguma coisa. Mas o curso é para ser inteiras, depois vocês podem procurar lá no meu Instagram, eu falo direitinho para vocês, tá? Bom, no curso elas dizem que tem uma técnica que é criada por um profissional que ele fala o seguinte, é a técnica do bilhete. Olha isso. Gente, prestem atenção, porque eu achei isso aqui fantástico. Um pai escreveu para o filho o seguinte, pegou um pedaço de papel, escreveu no papel um bilhete assim para o filho. Se você está com medo de me contar algo, me entregue este papel como um lembrete da minha promessa de estar sempre ao seu lado e escutar qualquer coisa e juntos encontrarmos a solução. E entregou para o filho e o filho ficou com aquele bilhete guardado. Olha que fantástico, né? Muitas vezes a vida vai engolindo a gente, vai fazendo as coisas, nossos filhos ficam com medo de nos contar as coisas, porque naquele dia eu estou muito irritado, estou muito nervoso, ele não sabe como chegar. Imagina ele chegar um dia e falar assim, pai, eu preciso, entrega o papel. Ao invés de eu dar aquela bronca fenomenal, eu abro o bilhete e falo assim, ok, o que aconteceu e como que a gente pode resolver isso junto? É um lembrete, né? É um lembrete escrito para você, entregue a outra pessoa, que pode te ajudar a se autorregular. Falar, pera, deixa eu voltar para o centro. Lembra que eu sempre falo para vocês que equilíbrio não é permanecer sempre no centro, mas é saber voltar ao centro? Então, na comunicação, tem horas que a gente vai perder o equilíbrio, que a gente vai perder a mão, mas é saber voltar para o centro e falar, peraí, o que eu quero com isso? O que eu preciso com isso? E aí ela fala que uma das amigas dela fez um bilhete assim para o marido. E ela escreveu no bilhete para o marido, se estivermos brigando e passando do ponto, me entregue esse bilhete e eu prometo que vou ficar em silêncio e terminaremos a conversa amanhã. Então, sabe, muitas vezes você diz assim, Feila, mas eu esqueço tudo que você falou, esqueço o que acontece, desembesto a falar, brigo mesmo e não tenho fim. Ficam 2 horas, eu estava conversando com uma pessoa que falou, foram 2 horas de discussão, de mágoas, de ofensas, de palavras ruins, e 2 horas sem parar. E aí voltava, ia para a cozinha, voltava de novo e continuava falando, nanana. Então, imagina o poder de um bilhete desse naquele momento. Você entrega o bilhete e a pessoa fala, eu fiz essa promessa, eu vou prometer. Prometo que eu vou me acalmar e amanhã a gente termina esse assunto com a cabeça mais calma,
sem sono, sem fome, sem irritação, sem Mais outros tranquilo. estressores, mais tranquila, pensando melhor nas minhas palavras. Então, faça lembretes para você, né? Faça pequenos lembretes e entregue para as pessoas com as quais você tem algum problema. Essa dos filhos eu achei fantástica. Muito lindo, muito né? legal. Eu já até pensei em alguns aqui para usar com a Alice. Falar assim, minha filha, me entrega esse aqui, se um dia você perceber que a mamãe tá sem paciência, que eu tô muito chata, você me entrega esse bilhete. Tem que ter uns 3, 4 guardados, porque sem dúvida ela vai perder, né? Vai ter alguns bilhetinhos guardados por lá. Mas é importante que a gente tenha esse senso de saber que a comunicação é uma ferramenta muito importante para o crescimento, mas ela também pode ser uma ferramenta para destruir relacionamentos, para destruir a forma da gente se comunicar, tudo que a gente foi construindo passo a passo. Como lembra aquela casinha que a gente fez? Aquela casinha, o castelo de cartas? A gente pode, Destruir, numa forma de se comunicar errada, a gente pode destruir o trabalho de muito tempo. Então, espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Nós começamos apenas. Então, qual é a tarefa de casa? Tem tarefa de casa? Prestem atenção. Qual é o desafio? Eu quero que vocês sentem, peguem aquele quadro lá que a gente mostrou no começo e vocês analisem como está a minha comunicação. Será que eu estou me comunicando com as pessoas de forma ativa ou de forma passiva? De forma construtiva ou de forma destrutiva? Então analise, faça com muito carinho e perceba como as coisas ao seu redor começam a mudar quando você começa a prestar atenção na sua forma de se comunicar. Eu vou fazer esse desafio e você também. Vai ser muito legal a gente perceber tudo isso depois que a gente aprendeu a observar. Você aprendeu, né? Aprendi bastante aqui. Depois que aprendemos a observar, agora é só fazer o desafio e melhorar isso daí. Quantas coisas a gente precisa melhorar? Muitas coisas. Exato. E a gente vai te ensinar nesse mês todo. O caminho está só começando. Fica junto com a gente, conta a sua história e a gente vai trazendo a nossa comunicação e melhorando cada dia mais a nossa comunicação. Então, foi esse o nosso programa de hoje, essa nossa conversa, esse bate-papo delicioso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por ter convidado as pessoas que você ama se comunicar, as pessoas que você ama estar junto. Obrigada por trazê-las aqui com a gente. Super beijo para vocês. A gente se vê na próxima semana com novidades. Será que a gente vai ter gente nova aqui? Olha, a gente vai tentar. Vou ter que contar, não vamos tentar, não vamos prometer aqui que a gente vai tentar. A gente vai tentar trazer uma pessoa super especial. Então fica de olho no nosso Instagram que a gente coloca lá, né? Isso. A gente coloca lá, fica de olho nos stories. A gente vai colocar lá assim, pessoal, não perca que sim, deu certo da gente trazer uma pessoa. Raptamos a nossa convidada. Raptamos ela e ela vai ficar aqui, uma pessoa que vocês vão amar conhecer. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Foi muito legal estarmos juntas. Fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem, na próxima segunda-feira, ao vivo. Até lá!